Já estamos de volta com o programa Mulher.com. Estou aqui ao lado da Sara de Aguiar, que veio hoje até o programa para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema importantíssimo que é virose, né, Sara? A gente continua falando sobre mito e verdade. A gente tem mais uma tela aqui, ó, dizendo o seguinte: o soro caseiro pode salvar vidas quando a virose causa diarreias. Soro caseiro, então, pode salvar vidas? Importantíssimo, tá? Hoje, tá, a criança com diarreia, ela vai perdendo eletrólitos, que a gente fala. Ela vai perdendo sódio, potássio, junto com água, tá? Não é só água. Desidratação. Perde outras coisas importantes. Perde eletrólitos que são fundamentais para o funcionamento do organismo, tá? Então, é importante que todos saibamos fazer o soro caseiro. Então, a criança tá com uma diarreia importante, né? Tá vomitando, o médico prescreveu um antiemético, que é um remedinho para vômito, mas eu posso começar a hidratar para prevenir a morte por desidratação, Fala certo? A receitinha do soro caseiro, é tão Vamos simples, lá. não é? Muito simples. Anota aí a receita, hein, para você lá. que não faz, não sabe fazer. Isso. Receita simples. Vamos lá. Primeiro, o mais seguro, tá? Mais seguro é qualquer unidade básica de saúde hoje tem um medidor, uma colherinha medidora, isso, com duas extremidades, tá? Que foi elaborada ali pela Unicef, certo? E dali você põe 2 medidinhas de açúcar e 1 medida de sal. Se eu for fazer em casa, como é que eu faço, tá? Para 1 litro de água fervida e filtrada, eu faço 1 colher de sopa bem cheia de açúcar e 1 colherinha de café rasa de sal. Mas o mais seguro é fazer com esse medidor da Unicef. Que tem um ladinho um pouco maior, o outro ladinho um pouquinho menor, né? Isso, e tá escrito certinho o lado que é do sal, o lado que é do açúcar, certo? Qual é a maior quantidade? A maior quantidade é açúcar. Isso. Então, o lado maior açúcar, o lado melhor dessa colherinha, né, que a Sara está dizendo, é o sal, para não ter erro. Isso, e aí essa medida, né, usando essa colherzinha específica, é para 1 copo de 200 ml. Um copo não daqueles requeijão. Muito grandes. Copo de requeijão. Copo de requeijão. Isso. Legal. Sara, vamos até a nossa sala ali, porque aí a gente conversa um pouquinho mais confortável até, né? Tem tanta coisa ainda para a gente falar sobre virose. Nós já falamos que a gripe, por exemplo, começa de uma virose, é um vírus, né? Sim, tem a influenza, que você já explicou. A dengue, por exemplo, a catapora, também são consideradas viroses? São viroses. Então, olha, dos mais comuns da infância, vamos lá, né? Catapora, tá? A catapora, ela é causada pelo vírus, na verdade o nome dela é varicela zoster, é um vírus da família do herpes zoster, tá? É uma doença de transmissão muito fácil, também é por gotícula, por saliva. Então, pensa uma criança com catapora na escolinha, né? A criança com uma virose, com uma catapora, pode ir à escolinha, Sara? Então, não é recomendado? Não. Né? A gente sabe que assim, às vezes as mamães têm dificuldade de com quem deixar essa criança e tal, mas a gente tem que pensar no coletivo. Tá? Essas doenças, elas são altamente contagiosas. Então, uma cachumba, uma catapora, que é a varicela, né? A própria dengue também? Ou não? A dengue não, a dengue é por vetor, é pela picada do mosquito, não transmite pessoa a pessoa, certo? Dengue e febre amarela são mais por picada do mosquito, certo? Entendi. Mas catapora, sarampo, certo? Tudo aí, ó, tudo podendo ser prevenido. Rubéola também? Rubéola também.
tudo que pode ser prevenido por com vacinação. vacinas. É. Hein? A gente precisa só tocar... lembrando, né? Só lembrando, porque está havendo aí, né, um movimento antivacinal que começou há um certo tempo e doenças que já estavam erradicadas, por exemplo, poliomielite também é causada por vírus. Poliomielite é uma doença viral. Falando de paralisia infantil, gente, né? É tão sério isso, né? Tão importante. E tá voltando, tem que cuidar. tá voltando. Então, assim, né? Voltando para a questão da escolinha. Na verdade, tanto para o bem da criança que está doente, quanto pensando na coletividade, essa criança ela deve permanecer em repouso. Quando eu tô com uma doença viral, o que é o principal de eu fazer? Repouso. Faz e parte hidratação. Do tratamento, ó, isso aí, o que a Sara está dizendo, faz parte do tratamento. Isso. Se você está com virose, o melhor remédio nesse momento, que a Sara está dizendo, repousar. Repouso, repouso, hidratação, para deixar né? a imunidade trabalhar aí, para combater né, o vírus, colocar ele para fora, e hidratação. Repousar certo? e hidratar. Repousar e hidratar, que o vírus ele tem ali o seu tempo em que ele vai fazer o ciclo dele, né? E você vai excretar e pronto, e acabou, tá? O perigoso é quando a pessoa está com uma infecção viral, uma criança, por exemplo, e mantém as atividades rotineiras, certo? Sem descanso? Sem descanso, aí sim pode acontecer acometimento de infecção por bactéria oportunista. Aquela criança está fraca, ela estava com uma questão viral. Deve ter caído um pouquinho, né? Porque ela ficou doentinha. Isso. E aí pode vir uma infecção bacteriana associada. Agravar a virose, era só uma virose. E aí fica uma infecção bacteriana junto com uma... Então é repouso e hidratação. Ô Sara, e para aquelas crianças que têm irmãozinhos? Porque são muitos os casos, né? Tudo bem, eu não vou levar para a creche porque meu filho não pode ter contato com outras crianças. A gente está pensando no coletivo. Tá, mas ele tem um irmãozinho que mora junto, que brinca junto. É certeza que esse irmãozinho vai se contagiar, vai ter a virose desse irmão que está doentinho? Existe uma chance, tá? Mas existem alguns cuidados para prevenção que podem ser tomados. Por exemplo, né, uma medida que poucas pessoas sabem, né? Eu tô com um bebezinho, por exemplo, que está com uma virose e a colher dele eu lavo, tá? Com a mesma buchinha que eu vou lavar a colher do irmãozinho, tá? Só aí eu já posso ter uma contaminação. O brinquedo, né? Os brinquedos, evitar nessa fase que a criança use aqueles brinquedos de tecido, né? Use mais os de plástico, porque os de plástico dá para fazer higienização. A criança depende faz com álcool, faz com o álcool a 70% líquido. Pode lavar com água e sabão, brinquedinho de plástico, tá? Especialmente se for bebezinho, né? Porque, ó, por exemplo, a Lívia, minha filha, que só tem 9 meses, ela tá numa fase que tudo vai para a boca. Então, ela pegou o brinquedinho, a primeira coisa que ela faz é provar o brinquedo. Acho que é de comer. Depois é que ela vai brincar, né, com o brinquedinho. Então, se ela tiver com uma virose, por exemplo, pronto. Outra criança veio, pegou o brinquedinho, é certeza que já transmitiu o vírus, Então, precisa sim. A criança que está com virose, lógico, ela não vai deixar de brincar em casa com as coisinhas dela. Precisa, né? Mas higienizar os brinquedos. Lava o brinquedinho dela, né? Por exemplo, se a Lívia está com uma virose, né? Lava o brinquedinho dela depois dela brincar, dela pôr na boca, que faz parte do desenvolvimento, com água e sabão, certo? Passa um álcool a 70%. Um álcool com paninho. Pega um paninho, umedece, assim já é suficiente. Isso. E o de plástico, né? O ideal é que você lave com água e sabão antes. E a higiene dos utensílios, né? Não com a mesma esponjinha, né? E toalhinha, por exemplo, a criança vai escovar os dentinhos de manhã. É ideal que ela tenha uma toalha para secar a boquinha, se ela tiver doentinha. Uma toalhinha dela. Uma toalhinha de rosto dela. Dela. Então, é tudo individual, nesse momento, pelo menos, da virose. Não vamos compartilhar, né? Porque também é perigoso. Também. A catapora, por exemplo, o contágio da catapora, né? Ele ocorre de duas maneiras.
Quando eu tô a gente fala de vesícula, as lesões que estão tipo coceira, mas com bolinhas com líquido dentro, que acontece na catapora, tá? Esse líquido que está ali dentro, se eu abraçar o amiguinho, se eu colocar a mão, enquanto tá dessa forma, transmite a doença, mas também através né, por meio de beijo, espirro, a saliva, certo? Que a gente já falou. Saliva, sarampo, é saliva, varicela, saliva e o conteúdo ali das vesículas, né? Uma outra que é muito importante que eu queria frisar aí para as mamães, para os papais, existe uma doença viral que se chama roséola. Olha, tá? Nome parecido aí com as outras. Ela tem cada nome, né? Tem tanto roséola. nome. É o exantema súbito. Às vezes a mamãe assusta e ela assusta mesmo porque o que acontece? Do nada, né? A criança tá bem, de repente, do nada, ela começa com uma febre muito alta, tá? Uma febre de cerca de 40 graus, certo? Entendi. Essa febre dura uns 3, 4 dias. Sim. De repente, aí ela começa a baixar e o corpinho da criança fica todo pintadinho. Geralmente, região do tronco, né? Mesmo? Que a gente fala. Por isso, roséola fica ou não? tudo, ele fica como se fosse, a gente fala exantema, são manchas avermelhadas, pontinhos avermelhados, como se fosse um grosseirão de coceira. Entendi. Certo? É muito frequente e também o contágio é saliva. Entendi. Então, tá aí a importância da criança ficar em casa, ficar quietinha, repousando e se hidratando. Tá certo. Nosso tempo acabou, é isso? A gente tem mais um bloco? Acabou! Já! Puxa, mas a gente tinha tantas perguntas ainda. Sara, eu quero agradecer então pela sua vinda ao programa. Nos ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas. Tenho certeza que não só minhas dúvidas, mas também de todos nós que estamos assistindo, né? Então, muito obrigada. Eu sei que você volta sempre, então continue voltando sempre, que você ajuda muito todas as mamães. Não só mamães, né? Porque isso serve para qualquer um. Para todos nós. E ó, hidratação e repouso. Hidratação e repouso, hein? Não vai esquecer. Agora eu vou aqui para dar... Eu que agradeço.